Meus amores, uma boa noite. E vou soltar para vocês os sonhos que eu tive com Jesus. Vou soltar as Santas Escrituras. Vou soltar o que? O ensinar da vinda de Jesus. E vou soltar o que? O dia do acontecimento. Meus amores, quando eu peguei no livro do Apocalipse, eu fiquei admirada, né? Porque a vinda de Jesus está no livro do Apocalipse. As pessoas que não raciocinam, mas por causa do sonho que eu tive, a visão que Jesus me deu, né? E porque eu li lá, né? Eu entendi tudinho, entendeu? Mas nós estamos o quê? Estamos só aguardando a vinda de Jesus, né? Meus amores, como sempre nos meus vídeos eu falo com vocês sobre a parte do arrependimento, para vocês confessar Jesus Cristo como suficiente, salvador da vida de vocês. Você escolheu o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, porque senão vocês não têm oportunidade com ele não, viu? De entrar no Jardim do Éden, né? Que foi de lá que as pessoas foram expulsas. Então as pessoas estão fazendo de tudo para voltar para lá. Essas pessoas que vão para a igreja, elas estão procurando o quê? Justamente voltar para lá. O que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Primeiro que foi o Jardim do Éden. Nós vamos voltar para lá agora na vida de Jesus, entendeu? É isso que a Santa Escritura fala, entendeu, meus amores? Tantas as coisas que eu já li para vocês, fiz vídeo para vocês, tem tudo na Santa Escritura. Quando Jesus abriu a boca que eu peguei, que Jesus disse assim, tem sobre o casamento, tem sobre as bodas de Jesus, tem sobre a ceia de Jesus, tudo tem nas Santas Escrituras. Agora eu não sei porque o pessoal não abre a boca e conversa com o povo, né? Mantém o povo enganado, né? Como o povo católico, os crentes também não tem, nem todos abrem a Bíblia, só lê o que quer, não explica o que está esperando pela gente lá na frente, entendeu, meus amores? Lá na frente está esperando o quê? Nós voltamos ao Jardim da Inocência. Por isso que Jesus disse assim, ó, é impossível vocês herdar o reino do céu se não nascer de novo. Vocês entenderam? Não nascer de novo, meus amores, nós temos que deixar todo o pecado de lado e ser uma nova pessoa com Cristo Jesus para nós voltarmos para lá, entendeu? Meus amores, ó, e Jesus disse, na passagem da ceia de Jesus com os discípulos dele, Jesus disse com Simão, né? Simão Pedro, né? Jesus estava lavando os pés, Pedro pulou bem acolá e disse assim, não, Senhor, tu não me lava os pés. Aí Jesus chegou para ele e disse assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então, se não tem parte como, meus amores? Não tem parte no reino do céu, vocês entenderam? Ficou bem claro, né? Então, do mesmo jeito que vocês não colheram o sacrifício de Jesus, vocês não têm parte no reino do céu, não. E nem tão pouco com ele, né? Porque Jesus é o que? Um judeu. Jesus veio para o que? Para o judeu. Aquelas pessoas que comem do sangue, bebem do pão, se transformam em quem? No verdadeiro judeu, mas o verdadeiro legítimo, que é Jesus Cristo, né, meus amores? Da família de Davi. Meus amores, peguei também nas Santas Escrituras. Tudo maravilhoso, meus amores. Tudo maravilhoso. Conforto para o quê? Para nossas almas, que nós sabemos o quê? Se nós estivermos andando com Jesus, no dia que nós saímos daqui, nós já vamos voltar para o Jardim do Éden, entendeu? Quem que não almeja uma vida dessa? Só se uma pessoa não tiver inteligência, né? Que se tiver inteligência, a pessoa almeja voltar para o quê? Para o início de todas as coisas. Que é isso que Jesus nos prometeu. Como eu estou conversando com vocês sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Meus amores, foi mesmo em cima. Jesus apareceu para mim em sonho, dizendo que estava pregando o evangelho comigo. Meus amores, e eu não duvido de maneira nenhuma, porque tudo que eu falo com vocês, Jesus coloca o versículo na minha frente. Entendeu, meus amores? Não é coincidência, não. É ele do meu lado, né? Quer dizer, ó. Vou ler aqui do começo, viu? O versículo, ó. Então dirá o rei aos que estão assentados à sua... Peraí. Então dirá o rei, os que estiver à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Meus amores, olha, é Mateus 26 e o versículo ali para vocês. Mateus 34, esse versículo, vocês não raciocinam não? Olha o que Jesus está abrindo os olhos de vocês nas Santas Escrituras. Aquele que permanecer nele, aquele que aceita, aquele que caminhar com ele, fazer a vontade do Pai que está aqui fazer a vontade do Consolador. O Consolador não é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós seguimos ele corretamente, Jesus é o caminho. Nós iremos para o quê? Voltar ao Jardim da Inocência. Onde o quê?
as pessoas iam viver lá super bem, né? Só que o inimigo das nossas almas se intrometeu, botou tudo a perder, né? Mas Jesus foi lá e recuperou tudo para nós de novo. Então, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, para vocês voltar, o passaporte é Jesus. Se agarra nele, né, meus amores? Glória a Deus. Meus amores, li para vocês. Agora, bora lá pro início. Em Mateus 4, que é o que? O início. Como eu chamo vocês o arrependimento, né? Para vocês confessar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Então, se eu vou pregar, eu vou falar aqui para vocês o início da pregação de Jesus. Para vocês verem que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus chamava o povo ao arrependimento. Eu vou ler para vocês agora. E é o mundo que nós estamos vivendo de hoje. O mundo está pior do que aquele tempo que o mundo foi acabado com o dilúvio. Está pior. Tá muito pior. E do mesmo tempo, do mesmo jeito que o povo tava em treva, do mesmo jeito ainda tá. Ainda tá pior. As trevas que hoje em dia reinam no mundo, entendeu? Bora lá, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Então, se essa luz você já sabe que é Jesus, né? Ó. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, meus amores, as pessoas o que estavam o quê? Vocês veem que lá no início da Bíblia, no Jardim do Éden, né? Quando Deus construiu tudo, Deus expulsou eles de lá. E o que foi que Deus fez? Botou 2 anjos para ninguém retornar para lá. E retorna para lá por Jesus Cristo, entendeu? Esse é o segredo, né, meus amores? Agora eu vou ler o versículo que eu falei para vocês, né, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naquele tempo Jesus ia dar o quê? A nossa salvação. Para nós o quê? Caminharmos com eles até o último dia, que é para o quê? Para nós voltar ao jardim da inocência, para possuir por herança o quê? O que foi preparado para nós, entendeu? E o nosso pai, por ele, não perdia nenhum, mas as pessoas não se rendem, né? O que é que fazer, né? Mas a gente ensina. Ó, vou repetir para vocês o que eu sempre falo com vocês. Se vocês não aceitarem Jesus Cristo, vocês não colher o sacrifício, vocês não têm parte com Jesus, não. E nem tão pouco se vocês não caminhar com ele. Johnny, desliga ali pra mim. Desliga, meu filho, a torneira da máquina, por favor. Ó, vou repetir pra você, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha o que eu vou dizer pra vocês. Arrependei-vos, porque Jesus já tá vindo pela segunda vez. E aí? E aí, vocês vão o quê? Vocês vão esperar ver Jesus e ficar para grande tormento? Parece que é 7 anos, né? Que a Bíblia fala. Mas esses 7 anos de tormenta, vocês não vão querer nem estar na terra. Vocês vão desejar ter morrido. Por quê? Por causa do que vão fazer, entendeu? E as pessoas o quê? Se vocês quiserem ter a salvação de vocês, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que padecer igual os discípulos padeceram. Entendeu? Esse vai chegar o tempo de vocês o quê? Vocês vão ver Jesus e vão crer em Jesus depois que ver. E então, meus amores, aí é duro, né? Aí é difícil. Por quê? Será que vocês vão suportar? Passar fome por causa de Jesus, ser perseguido por causa de Jesus, ser levado às cadeias por causa de Jesus, ser morto por causa de Jesus? Eu não, eu prefiro subir com Jesus agora, no arrebatamento. Quando Jesus vir buscar o povo, eu não quero estar nessa terra, não. Eu quero dizer assim, quando Jesus vir buscar o povo, eu quero ir com ele. Eu não quero ficar nessa terra após o arrebatamento, entendeu, meus amores? É isso que eu tô falando pra vocês. É chance e oportunidade. Essas pessoas que foram marcadas com a marca da besta, como tem escrito no livro do Apocalipse, nenhuma herdarão o reino do céu. E essas que colocaram o nome dele também, nenhuma. Então, meus amores, a salvação vai ser o quê? Complicado. Nós estamos o quê? No tempo da graça. Por quê? Porque Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, se nós estamos num tempo maravilhoso, nós podemos aceitar Jesus, ler a palavra de Deus. Vai chegar um dia que nem a palavra de Deus vocês vão ter. Vai ser igual os católicos, igualzinho. Porque nem a Bíblia vocês vão poder ter. Os católicos vão só para escutar, eles não podem ter Bíblia, não. Foi isso que eu escutei ontem, entendeu, meus amores? E é verdade que eu fui na igreja católica 3 vezes, eu não vi ninguém com a Bíblia. Como é que vocês vão saber das Santas Escrituras o que Jesus fala? Aconselho a ti, compra uma Bíblia. A Bíblia é o teu passaporte para tu voltar ao Jardim do Éden. Após o quê? Após a vinda de Jesus.
Meus amores, agora eu vou soltar os sonhos e vou pro livro de Cantares, que é para poder mostrar a vocês, explicar para vocês o que foi que eu fiz depois do que eu tive esse sonho, vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Já estava escrito na Santa Escritura, só que eu não tinha percebido, entendeu, meus amores? Mas eu vou explicar para vocês bem direitinho. Vocês só deixam Jesus Cristo se vocês mesmo quiserem. Quer dizer, vocês só perdem ele, né? Só se vocês mesmo quiserem. Porque Jesus dá uma explicação tão boa pra gente, meus amores. Jesus me explicou nos sonhos, ele aparecendo pra mim. E também na Santa Escritura, meus amores, é idêntico. Bora lá, ó. Meus amores, eu fui mal educada com vocês? Não, né? Eu dei uma boa noite, né? Eu acho que dei, né? Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou pro livro de Cantares. Meus amores, o livro de Cantares, aqui é um rei. Era o rei Salomão, né? Então, se o rei Salomão deixou muitas coisas escritas, só que eu já prestei atenção. Tudo que tem escrito, muitas coisas já aconteceu, mas tem coisas que representam Jesus. Que é justamente Jesus não vai ser rei. Salomão era rei. Só que não era um rei conforme a vontade, assim, ele era conforme a vontade de Deus, só que o que? Ele se desviou, entendeu? E tem tudo escrito, entendeu, meus amores? E Jesus já falou várias vezes comigo em Cantares, entendeu? Tá nas Santas Escrituras, então, é pra nós soltar pra vocês. E as pessoas não soltam, não sei porquê, né? Bora lá? Ó, meus amores, eu tive um sonho. Que eu tava num canto. Quando eu voltava pra minha casa, quando eu vinha andando devagarzinho, né? Quando eu chegava, mesmo na frente da minha casa, eu olhava pros tetos, né? Pro telhado, pra cima da minha casa. Meus amores, eu vi uma rosa. Uma rosa. A minha sala tem 5 metros de largura. Essa rosa era desse tamanho. Ela era da cor do céu. Ela era azul e branca, com a cor do arco-íris. Aí, meus amores, na hora que eu vi ela, eu me acordei. Essa rosa é linda. E essa rosa tem aqui no livro de Cantares, entendeu? Só, meus amores, vou ler pra vocês. É pra vocês entenderem, meus amores. Presta bem atenção, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Prestou bem atenção, aqui é a esposa. Agora aqui, ó, agora aqui é o esposo, ó. O que é que o esposo vai dizer, ó? Qual o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Vocês viram aí como Jesus deixou bem explicado? Agora bora pro que eu falei pra vocês. Agora, meus, eu soltei esse sonho e soltei o que é a rosa e soltei o versículo. Agora, meus amores, sabe o que eu vou soltar pra vocês? O sonho que eu tive com Jesus do sacrifício dele. Jesus apareceu igualzinho, ele foi crucificado pra mim, né? Quando eu vi ele, meus amores, não aguentei, não. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou, me acordei. Vou contar pra vocês do início esse sonho, porque esse sonho me enche o meu coração. Mas também, meus amores, ele me traz muita compreensão do que está acontecendo nessa geração, nesse tempo de hoje. Jesus abriu os meus olhos. Meus amores, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua medonha, uma subida medonha. Jesus vinha descendo a rua, de cabeça baixa, por cima da calçada. Uma coroa de espinho na cabeça dele, um pano transpassado na cintura dele, um pano da cor de vinho. E, meus amores, ele vinha andando. Meus amores, ele estava todo sujo de sangue, Jesus. Os cabelos dele estavam ensopados de sangue, E, meus amores, na hora que eu avistei ele, eu não aguentei, não. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com manto e eu me acordei. Aí, meus amores, quando eu me acordei, eu vou contar mais detalhes desse sonho. Quando eu vi Jesus vinha descendo a rua, né? Quando eu me abracei com Jesus, Jesus limpou daqui até que a parte do manto que ele foi crucificado, da cintura para baixo, um manto vermelho, bem vermelhozinho, entendeu? Mas só que quando eu vi Jesus, quando Jesus vinha descendo, né, que eu avistei ele dos pés à cabeça, quando ele vinha descendo, a parte de baixo dele tava dessa cor aqui, de vinho. Agora, quando eu me abracei com ele, tava vermelho, normal. Ele limpou daqui até aqui. A parte de cima ele cobriu e do joelho para baixo ele cobriu, entendeu? Meus amores, deixou bem limpinho o corpo dele para me abraçar ele. Então, meus amores, eu dei um abraço nele, ele me cobriu com o manto, né? E eu me acordei. E então, meus amores, e também outro detalhe, quando Jesus vinha descendo, como é que chama, meu Deus, os comércios, tava tudo fechado, os comércios, né? Tava tudo fechado e Jesus vinha descendo. Aí, meus amores,
quando eu fiquei meditando no sonho, eu peguei e disse assim, será que Jesus está abandonado no Evangelho? Será que é isso que Jesus quer me dizer? Aí eu comecei a olhar nas Santas Escrituras. Lá no livro de Apocalipse tem dizendo que as pessoas esfriaram o primeiro amor, que é o que? O ide de Jesus. Logo agora se cumprindo o Apocalipse. Ai, meu filho, na hora que eu comecei a pensar e lendo, eu entendi que foi isso que Jesus quis me mostrar. E também eu fiz algo que eu vou mostrar pra vocês agora, que tá no livro de Cantares, só que eu não sabia. Depois que eu fiz, foi que eu entendi, quando eu li aqui, eu entendi o que eu tinha feito, entendeu? Vou ler pra vocês entenderem também. Porque, meus amores, quando eu vi Jesus desse jeito, eu cheguei pra Jesus e disse assim, Jesus, te abandonaram no Evangelho, eu não vou fazer isso contigo, não. Eu vou ficar pregando o Evangelho contigo até o último dia da minha vida. Eu falei desse jeito pra ele. E, meus amores, eu tô pregando o Evangelho. Solto os sonhos. E Jesus parou, não. Jesus continua aparecendo pra mim. Ele não parou, não. Tá com uns 2 sábados passados aí que Jesus apareceu pra mim de novo em sonho. Depois eu faço um vídeo pra soltar esse sonho pra vocês. E então, meus amores, sem dizer o sonho do arrebatamento também. Só que como eu soltei esse sonho aí, eu vou soltar os versículos que tem tudo a ver com esse sonho, que foi o que eu fiz sem saber, né? Depois que eu fui ler, que eu entendi o que eu tinha feito, né? Então, se eu fiz uma promessa, o que? O Deus de Israel, né? Que eu jamais deixaria ele só. Porque, mesmo mas tem tanta igreja, mas não tem tanto padre, meus amores, nenhum tá fazendo a vontade de Deus. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, que estão caminhando com Jesus, muitas pessoas estão sendo iludidas por dinheiro. Outros estão sendo iludidos com o quê? Com idolatria. E tudo isso nas Santas Escrituras é proibido. Quem proíbe é o Deus de Israel. O Deus de Israel, quando Deus passou aquele povo lá no Jordão para a Terra Santa, quando eles começaram a adorar ídolo, que eles fizeram ídolo com as suas próprias mãos, Deus começou a matar eles. Matou eles, ainda matou os filhos da geração deles, para poder sumir aquele gesto que tinha sobre aquele povo de idolatria. Então, a idolatria ela é bem-vinda nem no tempo católico, nem no tempo evangélico. Mesmo porque tá dizendo que nós somos... Porque vocês têm um Deus que é o Amon. O Amon é o dinheiro. Tem nas Santas Escrituras. Eu peguei. Jesus me mostrou. Amon. O nome é Amon, dos deuses que vocês adoram. Vocês é mais o Amon do que a salvação das ovelhas. E Jesus está vindo sobre vocês. Presta atenção. Jesus está vindo sobre vocês. Bora aqui pro versículo. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Vocês viram aí? Vocês viram aí? Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna? Foi isso que eu fiz. Eu fiquei do lado de Jesus assim, Jesus, tu tá só? Eu vou ficar contigo. O que foi que eu fiz? Eu não fiquei com uma coluna do lado dele, não. Então, se eu sou uma coluna do lado dele, então é o que está escrito aqui. E eu fiz, eu nem sabia. Então, isso já se cumpriu, vocês nem perceberam. Entendeu, meus amores? Ó, vou ler para vocês de novo. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Vocês sabem, todos os pó dos mercadores é a internet, é o celular. Então, meus amores, eu tô convidando vocês, eu tô fazendo um convite a vocês. A Rosa de Saron tá fazendo um convite a vocês. Sobre o quê? Sobre vocês se voltarem para Jesus. Jesus tá às portas. Jesus quer o quê? Jesus, o homem que morreu na cruz do Calvário, Jesus está chamando vocês o arrependimento. Não quer saber se é crente, se é católico, Jesus está chamando vocês o arrependimento. Ou vocês se arrependem, então vocês perecerão nos próprios pecados de vocês. Pecado da idolatria, pecado de ganância de dinheiro. E a salvação das almas, nada. As almas estão morrendo aí, né? Então, não é brincadeira o evangelho, não. Foi por isso que os apóstolos morreram. Ele levando o ídolo de Jesus, todos eles foram assassinados. Por quê? Porque ele levava o ídolo de Jesus. Entendeu? E hoje em dia as pessoas pregam a palavra de... Não pregam, vocês vendem a palavra de Deus. É completamente ao contrário. É o amor que vocês têm pelas ovelhas. É vender o evangelho a elas. Entendeu? Eu não digo vocês ajudam a órfã, o viúvo. Não, de maneira nenhuma. Isso é lei. Jesus deixou, então é lei. Se Jesus deixou, sim. Para fazer o quê? Para ajudar os pobres.
A passagem que tem do rico, do homem rico, que ele queria seguir Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, tu segue todos os mandamentos? Ele disse, sim, sigo todos os mandamentos. Aí Jesus chegou para ele e disse assim, pois vai, aí Jesus olhou para a riqueza dele e disse assim, pois vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, aí tu volta, tu me segue. Se tu tiver construindo riqueza aqui na terra, e tu no teu coração tiver nas riquezas, não tiver com Jesus, arrepende-te. Tem lá no livro do Apocalipse. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, porque senão Jesus virá perante ti, entendeu? Bora lá, meus amores, vou ler aqui, é pra vocês entenderem, eu gosto de explicar as coisas pra vocês entenderem, ó. É Cantares 6, preste atenção, versículo 10, Cantares 6, versículo 10, Jesus deixa bem explicado esse versículo aqui, ó. Ó, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a luz, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Você está vendo aí? Isso também, na hora que eu li, eu me toquei na mesma hora, porque quando eu não pregava só para eu pregava principalmente para o povo de Israel, que foi onde nasceu a nossa salvação. E para o quê? Para as outras pessoas também. Todas vocês têm participação com Jesus, se vocês aceitarem. Ai, Mary, Jesus morreu, já tem a minha salvação. Não, Nanina, não. Só se vocês escolherem o sacrifício dele perante os homens e se vocês caminharem com ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, se eu não estou caminhando com Jesus, eu não colhi o sacrifício de Jesus perante os homens, vocês acham que tem parte no reino do céu? Tem não. Vou ler para vocês. Encerrei aqui. Decora aí, é Cantares 6. Cantares 6 e o versículo 10. E Cantares o quê? Cantares 3 e o versículo 6. Você está vendo aí? Cantares 3 e o versículo 6, ó. Quem é esta que sobe do deserto, como deserto, mas não sei falar mais não, como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de todos incenso e de incenso e de todos os pós dos mercadores. Então, meus amores, a internet, ela já apareceu, ela tá perante a vocês. E eu guardo o sonho, o terceiro sonho que eu tive com Jesus, que eu passei um tempo com ele na internet pregando o evangelho, mas garanto a vocês que não foi um tempo muito grande, não. Então, se eu já tenho uma certeza absoluta que não ficarei muito tempo com vocês, brevemente, não vai custar muito o quê? Que o sonho que eu tive no arrebatamento, todas as visões que Jesus me concedeu, meus filhos não eram velhos, não. Ai, Meira, vai passar um bom tempo? Vai não. Ei, tio, teu cavalinho da chuva, vai passar um bom tempo, não. Meus filhos, quando eu vi as visões do arrebatamento, meus filhos eram novos, não tava velho, não. Entendeu? Por isso que Jesus esteja vigilante. Por isso que Jesus diz, esteja vigilante. Entendeu? E acesa as vossas candeias. Se tu tiver treva, tu não sobe com ele, não. Por isso que Jesus deixou aquela passagem de quê? Da candeia, né? Da candeia, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 doidas, né? Meus amores, bora lá pra mim mostrar mais algo a vocês. Sobre os sonhos. Vou lá para o livro do Apocalipse. Meus amores, ainda vou soltar o sonho do arrebatamento. Que eu soltei, ainda vou soltar. Eu solto todos os sonhos, eu vou soltar. Ainda vou soltar as Santas Escrituras para as pessoas. Ó, para vocês verem, quando eu tive esse sonho com Jesus, né? Olha o que tem escrito. Quando eu li isso aqui, eu me toquei na hora. Abandonaram Jesus. Foi por isso que eu disse assim, Jesus, te abandonaram. Tu não vai estar só mais não, eu vou estar contigo. Só me capacita que eu não sei de nada. Mal eu sei ler. E mal eu sei escrever. Mas tu estando do meu lado, a gente enfrenta nós dois juntos, né? Abaixo tu tá do meu lado. Então, porque ele é o todo poderoso, né? Então, ó. Tenho, porém, contra ti. Ó, preste atenção que eu vou ler 3 versículos. Eu vou começar logo do 3. 3, 4 e 5, ó. E sofreste, tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Jesus elogia o trabalho de vocês. Jesus vê que o trabalho de vocês são bons. Mas Jesus vai falar com vocês. Não parou, não. Preste atenção, redroba a atenção. É Jesus falando, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o teu primeiro amor? Na hora que eu li isso aqui, eu me toquei na hora. É o id de Jesus, entendeu? Ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Onde foi que nós caímos? Foi lá no Jardim do Éden.
Então, Jesus já mandou uma mensagem bem, entendeu? Lembra-te de onde tu caíste, tu caiu lá no Jardim do Éden. Então, nós temos que voltar para lá, nós temos que fazer as coisas conforme Jesus nos ensinou, entendeu? Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Se tu não se arrepender, tu já sabe, né? Eu acabei de ler para vocês 3 versículos. Agora bora lá pro final do livro do Apocalipse. Sobre o que, Mary? Sobre as visões que eu tenho e solto para vocês. É porque, meus amores, eu gosto de explicar, que é para vocês verem que tem escrito nas Santas Escrituras, ó. É Apocalipse 22, e o versículo eu vou ler para vocês o quê? Vou ler o versículo 16. Presta bem atenção nesse versículo, ó. Jesus, ó o que é que Jesus diz, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi. Você está vendo aí? A raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, meus amores, por isso que muitas pessoas gostam, né, de amanhecer o dia com ele, né? Glória a Deus, e é maravilhoso. Entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso, né? Meus amores, olha, encerrei, entendeu? Encerrei pra você, pra me fazer outro vídeo, né? Porque o foco é o quê? Soltar bastante a palavra de Deus. Ah, como eu chamei vocês ao arrependimento e disse pra vocês aceitar Jesus Cristo, eu vou soltar aqui o versículo em Apocalipse, versículo 15, dessas pessoas que não aceitam Jesus. Presta atenção para onde tu tá jogando a tua alma. O inferno. Não é pro inferno, não. É pro lago de fogo. Porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Presta atenção. Eu vou ler 2 versículos aqui para vocês entenderem, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vocês vão passar o quê? Por essa morte, a primeira, ainda vai ser ressuscitado para morrer pela segunda vez e ser lançado no lago de fogo. É isso que vocês querem para a alma de vocês? Eu não, eu quero ser ressuscitada na vinda de Jesus e morrer nunca mais, né? É estar lá com ele para tudo sempre. Então, vou ler o outro versículo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está vendo aí? A diferença de você escolher o sacrifício de Jesus, de você estar caminhando com ele, você está vendo aí? Pois é. Apocalipse 2, Apocalipse 21, o versículo 14 e o versículo 15. Acabei de soltar ele para vocês. Então, meus amores, queira ser ressuscitado nessa ressurreição e ficar com Cristo para todo sempre, entendeu? Se tiver com o nome escrito no livro da vida, se não tiver, nem parte com ele não tem. Porque mesmo está escrito nas Santas Escrituras. Meus amores, eu vou entregar esse vídeo pra vocês e vou fazer outro vídeo, tá bom? Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês, viu?